Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhora Deputada Mercedes Borges, de facto, da sua intervenção, podemos perceber que a Senhora Deputada e o PSD estão mais preocupados com quem paga o salário mínimo do que com quem de facto o recebe. E recebe pouco, recebe 475 euros. E, portanto, os discursos redondos sobre a pobreza e a exclusão social, todos temos, mas quando chega a hora H de tomar medidas efetivas para contrariar esse caminho e esse retorno, o PSD chuta para canto, que é o mesmo que dizer que chuta para a concertação social. E, portanto, a questão que eu lhe gostaria de colocar, a Sra. Deputada fez referência à situação dos jovens e das mulheres, eu gostaria de aprofundar para saber a sua opinião, porque de facto são os jovens e são as mulheres os mais atingidos pelos baixos salários, nomeadamente pelo salário mínimo nacional. Isto tem tudo a ver com o ciclo da precariedade, desemprego, precariedade, que leva objetivamente a baixos salários e a emprego sem direitos. E portanto a questão muito concreta que lhe gostaria de colocar prende-se com o relatório do INE Homens e Mulheres em Portugal em 2010, que denuncia, aliás, que a taxa de risco da pobreza incide sobretudo sobre as mulheres, que são as mulheres as maiores beneficiárias do rendimento social de inserção com rendimentos de trabalho e, portanto, tem que ser através do trabalho e da sua remuneração, neste caso através do aumento do salário mínimo, que é possível contrariar esta tendência e é possível contrariar o caminho da pobreza e da exclusão social. E, portanto, quando chega a hora H do PSD decidir se quer contribuir para o aumento do salário mínimo nacional e quer dar um contributo na luta dos trabalhadores, o PSD, também coerente com o que tem sido a sua postura, assume o lado e assume as dores do patronato. Nós, quanto a isso, não ficamos muito admirados, aliás, faz parte da genética do PSD. Exatamente. O que não podemos deixar de refletir, por ser contraditório, é que se faça a análise da situação por si só, mas depois a culpa morre solteira para o PSD. E com isso, de facto, o PCP não está de acordo, porque entendemos que há de facto responsáveis políticos, que têm sido os sucessivos governos, quer do PS, quer do PSD, com ou sem o CDS, que têm contribuído para a situação que vivem sobretudo os jovens. Nós estamos a falar de jovens que, por receber o salário mínimo nacional, não podem sair da casa dos pais. Não podem ter direito à sua autonomia e à sua independência. E, portanto, também o caminho da valorização do salário mínimo é o caminho da concretização dos direitos da juventude, dos direitos das mulheres e dos trabalhadores. Falta saber se o PSD está do lado, de facto, de quem paga ou de quem recebe o salário mínimo nacional. Nós cá estaremos para perceber. Senhora Deputada Maria José Gamboa, Portugal é reconhecidamente um país de baixos salários, mesmo de muito baixos salários, fruto das políticas de direita de sucessivos governos, entre os quais vários do Partido Socialista. Situação que se agrava particularmente em algumas regiões, como em todas as regiões têxteis, como a senhora deputada sabe. A senhora deputada não tem qualquer dúvida que a revalorização dos salários é uma questão não apenas de justiça social, mas uma questão central no desenvolvimento do mercado interno, das economias locais e regionais e, portanto, com consequência para as micro, pequenas e médias empresas. É uma questão central do ponto de vista do travar o aumento brutal das jornadas de trabalho, com as suas consequências ao nível da economia paralela, ao nível dos acidentes de trabalho. É uma questão central do ponto de vista do combate ao trabalho infantil e mesmo ao sucesso escolar. É uma questão absolutamente decisiva para que o país se desenvolva. A senhora deputada não tem qualquer dúvida que a revalorização, o cumprimento do acordo em matéria de salário mínimo nacional é uma peça-chave nessa revalorização salarial. A outra, que era o aumento dos salários dos trabalhadores da função pública, já sabemos qual é a vossa proposta. Senhora deputada, o problema não estamos perante uma renegociação, há um acordo feito. O problema que se propõe ao Partido Socialista é se está a favorecer uma renegociação para que o salário mínimo não aumente ou se está a intervir no sentido de cumprir o acordo. E depois, senhora deputada, gostaria ainda de lhe colocar esta questão. Os senhores estão preocupados, porque é certamente essa a preocupação, com a viabilidade das micro, pequenas e médias empresas e o nível salarial. Senhora deputada, mas então
Porque é que fazem subir o gás natural, que constitui em algumas empresas entre cerca de 50% dos custos operacionais, fazem subir o gás natural entre 10% e 20%. Em que se preparam para fazer subir a eletricidade, fazem subir as taxas ambientais, dos custos ambientais, fazem subir as SCUTs e os transportes que vão afetar gravemente a viabilidade dessas empresas. Mantêm uma política de crédito que está a estrangular grande parte do tecido económico nacional. Porquê é que não tomam medidas ao nível destes outros fatores, permitindo de facto a viabilidade das pequenas empresas e simultaneamente o aumento dos salários?